Silêncio no estúdio. Gravação da videoaula de linguística. Letras Unifal, 24 de outubro de 2019. Gravando. Cena 2. Aula de linguística. Professor Celso Ferrarese. Discentes: Ronan Batistão, André Luiz, Daniel e Bruno Nogueira. Cena 3. O que é o funcionalismo? O funcionalismo é uma corrente linguística que, em oposição ao estruturalismo e ao gerativismo, se ocupa em estudar a relação entre a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas são usadas. O funcionalismo não é uma abordagem monolítica, ao contrário, ele reúne um conjunto de subteorias que coincidem na postulação de que a língua tem funções cognitivas e sociais que desempenham um papel central na determinação das estruturas e dos sistemas que organizam a gramática de uma língua. Apesar de emergir do funcionalismo, há uma diferenciação para o estruturalismo e o gerativismo. O funcionalismo, a língua é analisada no uso nas situações comunicativas considerando a função desempenhada na frase, não é como na estrutura presumida para as outras correntes. A abordagem funcionalista considera como questão básica o exame das condições de produção da diversidade e de usos que se faz da linguagem, um fenômeno heterogêneo. Em outras palavras, o quadro funcionalista apresenta como traço forte a compreensão da língua dotada de equilíbrio instável. Assim, a abordagem funcionalista apresenta não apenas propostas teóricas distintas acerca da natureza geral da linguagem, mas diferentes concepções no que diz respeito aos objetivos da análise linguística, os métodos nela utilizados e o tipo de dados utilizados como evidência empírica. Os funcionalistas concebem a linguagem como instrumento de interação social, alinhando-os, assim, a tendência que analisa a relação entre linguagem e sociedade. Contraposições básicas: formalismo versus funcionalismo. Gramáticas teóricas versus gramática gerativa. G1 inata, faculdade da linguagem. Distinção entre competência e desempenho, elegendo o primeiro como objeto de estudo. Postula regras estruturais e uma sintaxe autônoma, modularidade da mente, gramática funcional. Não existe uma G1 inata e sim uma gramática que emerge do uso. Não há uma distinção clara entre competência e desempenho, mas sim uma interação entre discurso e gramática. Postula uma sintaxe que surge motivada pelo semântico e pelo pragmático, ou seja, a estrutura não é totalmente arbitrária e tem base sociocognitiva. Função versus forma. Não modular, a sintaxe não é autônoma. Serão mesmo os excludentes se olharmos os objetivos e estudos focalizados. Tipos de funcionalismo. Funcionalismo europeu. Círculo Linguístico de Praga, Origens das Análises Funcionais, 1926. Mais recentes, Michel Caille e Simon Dick, grupo holandês de 1970. Funcionalismo norte-americano, Bollinger, década de 60, texto pioneiro, The Origins of Syntax in Discourse, Gallian, Sancroft e Penelope Brown, de 1976. Tami Givon, em 1979, publica por Discover T. Syntax. Funcionalismo norte-americano no Brasil. Projeto Norma Urbana Culta, da NURC, várias capitais do país. Projeto de estudo do uso da língua, PEUL-UFRJ. Grupo de pesquisa e discurso gramático, RJ, UFRN, UFRJ, UFF. Alguns princípios e conceitos funcionalistas. Cena 5. Aí, o princípio da iconicidade e a marcação. Iconicidade. O princípio da iconicidade é definido como a correlação natural e motivada entre forma e função, isto é, entre o código linguístico, expressão, e seu significado, conteúdo. Os linguistas funcionais defendem a ideia de que a estrutura da língua reflete, de algum modo, a estrutura da experiência. Tempo como metáfora de espaço. Um ícone espelha a relação direta entre forma e significado. A iconicidade é então a relação entre a forma de uma palavra e seu significado ou sua função. Iconicidade e alguns exemplos de motivação contrapondo-se à arbitrariedade do signo. Motivação fonológica, bem-te-vi, ping-pong, tic-tac, que são onomatopeias. Motivação morfológica, apagador, ventilador. Motivação semântica, beija-flor, guarda-roupa. Iconicidade, versão forte, uma forma, igual função, problemas.
Na língua, não há, em muitos casos, uma relação clara e transparente entre forma e significado, entre expressão e conteúdo. Há casos em que o significado original do elemento linguístico já se perdeu parcialmente ou totalmente. Exemplo: embora tenha estudado muito, não passou. Embora surgiu com a expressão temporal em boa hora, versão forte enfraquecida. 1. Formas, várias funções. Dedinho, diminutivo relacionado ao tamanho. Paizinho, valor afetivo. Painho, gentinha, valor pejorativo. Devagarzinho, valor superlativo. Várias formas igual uma função. Função de impessoalarização de agente da versão verbal. Construir uma ponte na cidade, terceira pessoa do plural. Construiu-se uma ponte na cidade, partícula de apassivadora. Uma ponte foi construída na cidade, voz passiva. Alguém construiu uma ponte na cidade, pronome indefinido. Eles construíram uma ponte na cidade, pronome na terceira pessoa do plural sem referente, explícito. Na versão fraca ou branda, o princípio da iconicidade manifesta-se em 3 subprincípios. Agora, Bruno, nós vamos falar dos 3 subprincípios da linguística funcionalista. O subprincípio da quantidade, da integração e da ordenação. O subprincípio da quantidade se diz o seguinte: quanto maior a quantidade de informação, maior a quantidade de forma, de tal modo que a estrutura de uma construção gramatical indica a estrutura do conceito que ela expressa. Exemplo: a negativa dupla fornece evidência favorável ao princípio icônico da quantidade. Um motorista dele, nesse tempo ele, não era um motorista dele não, era do hotel. Por que ele ficou sem motorista? Subprincípio da integração. Os conteúdos que estão mais próximos cognitivamente também estarão mais integrados no nível da codificação. O que está mentalmente junto coloca-se sintaticamente junto. Utiliza o princípio icônico da proximidade para explicar a ausência da concordância verbal em orações que o sujeito e o verbo encontram-se estruturalmente distanciados. Vamos lá pelos exemplos. O menino vive bem. O menino bem vive. Bem, o menino vive. O menino chegará amanhã. O menino amanhã chegará. Amanhã o menino chegará. Agora nós vamos falar sobre o subprincípio de ordenação. As ordenações das orações no discurso tende a espelhar a sequência temporal em que os eventos descritos ocorrem. Exemplo: distribuição das palavras correspondente à sequência cronológica das ações descritas. Vi, vi e venci. Princípios da marcação. Critérios para distinção entre as categorias marcadas e não marcadas e as categorias não marcadas. Complexidade estrutural. A estrutura marcada tende a ser mais complexa ou maior que a estrutura não marcada. A distribuição de frequência, a estrutura marcada tende a ser menos frequente do que a estrutura não marcada correspondente. A complexidade cognitiva. A estrutura marcada tende a ser cognitivamente mais complexa do que a estrutura não marcada correspondente. Inclui-se aqui fatores como esforço mental, demanda de atenção e tempo de processamento. Exemplo: a afirmação e a negação ilustram bem a atuação dos critérios de marcação. A afirmação, cognitivamente mais simples e esperada, mais frequente na integração verbal, estrutura menos complexa, portanto representa a forma não marcada em relação à negação. Negação. Estruturas estudadas no português. Ela não estava sabendo reger direito. Negativa padrão. Não aceito não. Negativa dupla. Tem isso comigo não. Negativa final. Possível contínuo. Marcada mais marcada. Negativa padrão. Negativa dupla
negativa final, não se pode trabalhar com categoria discreta neste caso específico. Cena 1121, informatividade. Informatividade refere-se à forma de compartilhar determinado conhecimento, linguisticamente. Os estudos têm focalizado os status informacional dos referentes nominais. Um sinal nominal pode ser dado, velho ou novo, disponível ou inferível. Referente anteriormente o dado velho ou novo, letra A. Aí o mecânico falou que não sabia qual homem que tinha apertado aquilo, risos. Referente situacionalmente dado ou velho ou novo. Exemplo, agora eu queria que você me dissesse alguma coisa que você sabe fazer ou que você goste de fazer. E como é que se faz isso? Referente ao novo. Aí quando chegou ali na descida, porque é barra Tijuca, né? Quando estava quase chegando a Tijuca, vinha um ônibus na direção deles e tinha um caminhão parado aqui, referente disponível. O Pelé jogou muita bola, referente inferível. No estúdio, gravando. Gramaticalização. Lexicalização. Processo de mudança linguística que se caracteriza pela trajetória de um item lexical para um item gramatical. Exemplo, verbo pleno versus verbo auxiliar. Item lexical, morfema, amar mais ei, amarei. Tranquila mais mente, tranquilamente. Item lexical, item gramatical, discursivização, processo de mudança linguística que se caracteriza pela trajetória de um item lexical para um marcador discursivo, ou seja, para um item que viabiliza o processo de produção da fala em um contexto comunicativo de improviso. Exemplo, verbos plenos, marcador, saber, sabe, entender, entendeu, estar, tá? Possíveis subfunções, marcar, reformulação, tópico e informação de fundo. Exemplo, essa empresa aqui, que é onde que eu faço estágio, era Portobras. Vou dar um exemplo, era Portobras, tá? O Collor extinguiu, entendeu? Extinguiu, aí passou a se chamar Portos, quer dizer, foram vários funcionários embora. Pessoas boas, entendeu? Foram mandadas embora. E agora o que aconteceu? Aqui é uma empresa até muito política. A gente está gramaticalizando. O substantivo latino gens, gentis, deu origem à palavra gente, que serve para nomear uma forma coletiva, indeterminada, um agrupamento de seres humanos. Gente, agente, gramatilização. Algumas características segundo Hooper, 1991. Camadas, coexistência de diversas camadas, isto é, alternantes dentro de um domínio funcional. Exemplo, competição entre as formas, nós e a gente. Divergência, preservação, conservação da forma lexical que deu origem a um processo de gramatização. Exemplo, gente permanece como um item lexical autônomo, sem sofrer mudanças morfológicas. A versão inovadora, a gente se extraficou com um artigo definido não admitindo outras especificações, já com comportamento de pronome. Especialização, espraiamento da forma e da função inovadora no sistema linguístico. Exemplo, 65% em adultos e 80% em crianças, se comparado com a forma nós. Persistência, manutenção e conservação pela forma inovadora de alguns traços semânticos de forma e de origem. Exemplo, a ideia de coletividade do substantivo gente contribui para uma referência indeterminadora. Há a probabilidade de 70 de se usar um grupo pequeno e determinado 50. A persistência do traço indeterminador provoca restrições de uso. A gente não admite ser modificado por todo, cada um, nenhum, diferente da forma nossa. Substantivo igual pronome. Exemplo, gentinha, todas a gente, minha gente. A gente, apesar de levar o verbo para a terceira pessoa do singular como a forma de origem, encontramos a forma. A gente começamos a bater papo. Integração com o sistema pronominal, ao concordar com a primeira pessoa do plural. Isso foi um vídeo apresentado sobre a gramatização.